Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja todo mundo bem, todo mundo conseguindo conciliar aí os estudos, né, com os trabalhos, a rotina diária. Se Deus quiser, a gente logo tá junto de novo, né? Vamos continuar aqui a nossa matéria, né, falando sobre traumatismo crânioencefálico. Hoje nós vamos aprofundar, né, um pouquinho mais, falando sobre as concussão, né, e contusão, que tem uma diferença aí entre uma e outra, né? E hoje eu vou passar para vocês a respeito sobre esse assunto, tá? Então vamos lá. A concussão cerebral, né, ela é a perda imediata e transitória da consciência no momento do trauma, né, e vai recuperar até 24 horas, né, após esse traumatismo craniano, tá? E sem deixar sequelas nesse paciente. Vai ser acompanhado, né, de amnésia retógrada, né, que é aquela amnésia do esquecimento, né, do antes, né, antes do trauma, e também o pós-traumático, tá? Então, pode ser aquele esquecimento, né, dos acontecimentos antes do trauma e também pode acontecer no pós-trauma, tá? Não há alterações estruturais e histológicas, então não tem alteração, né, na estrutura do crânio, né, não tem fratura. Esse paciente ele simplesmente vai apresentar uma leve, né, uma inconsciência que vai perdurar até 24 horas, tá? Geralmente é mais intensa logo após a lesão, né, e não causa lesão no parênquima cerebral. Pode ser acompanhada de bradicardia, hipotensão e sudorese, né? Esse paciente pode estar apresentando após o trauma. É diagnóstico essencial clínico, né? O seu diagnóstico, né, essencialmente é feito durante o atendimento clínico desse paciente, tá? Então não precisa ser tão aprofundado, né, quanto outros casos. A contusão cerebral são lesões traumáticas focais e superficiais causadas pelo atrito entre o cérebro e o crânio no momento do trauma. São mais comuns na face orbitária dos lobos frontais e também na região, né, anterior dos lobos temporais, que é a região, né, da frente, né, da região frontal, né, do cérebro, e também das regiões laterais, que são as regiões, os lobos temporais, tá? Deixei uma fotinha aí para vocês estarem mais, conseguirem, né, associar mais essas divisões das regiões cerebrais, tá? Nesse caso, ocorre déficit neurológico que vão persistir por mais de 24 horas, né? Que é o contrário, né, da concussão, que é até 24 horas, né? Nesse caso, ele vai perdurar por mais tempo. Não costumam deixar sequelas importantes, mas pode originar, né, focos epileptogênicos, né, e resultar em anosmia por lesão dos bulbos e nervos olfativos, tá? Então, essa anosmia é a perda, né, que pode ser uma perda total, né, ou uma perda temporária do olfato, tá? E nesse caso aí, focos epileptogênicos, né, seriam como se fosse uma epilepsia, né? Só que em focos menores, tá? Não vai ser tão grave como já no caso, né, da doença de um epiléptico, tá? Padrão ouro para o diagnóstico, né? É a ressonância magnética para conseguir verificar essas estruturas mais a fundos. Então, vamos lá. Dentro dessa contusão cerebral, nós temos a lesão axonal difusa, né, que é caracterizada por coma prolongado. É uma lesão de alta velocidade com estiramento ou chacoalhamento do tecido cerebral, né, que vai ter uma taxa de mortalidade de 33%, né, e nos casos mais severos, uma taxa de mortalidade de 50%. Então, é bastante alta, né, essa taxa de mortalidade nesses casos, nesse tipo de lesão, né. Geralmente causada por aumento da pressão intracraniana, né, secundária ao edema cerebral, causado por mini hemorragias, também conhecidas como petequias, em substância branca. O diagnóstico é realizado em pacientes em coma com posturas de descerebração e também decorticação. Aqui eu deixei para você a fotinha, né, que a posição decorticação e também descerebração, né, essas são as posições em que o paciente
vai estar, né, vão se encontrar e pode estar representando essa lesão, né, axonal difusa, tá? Hematoma epidural. Localizado entre a calota craniana e a membrana mais externa do revestimento do cérebro, né, que são entre as três meninges. Ocorre, né, de 1 a 3%, né, dos casos de traumatismo crânioencefálico. São lesões associadas às fraturas que laceram uma artéria ou uma veia, né, então vai ter uma ruptura aí de vasos, né, onde vão causar um hematoma, né, entre essa calota craniana e a primeira membrana, né, ali que faz a proteção cerebral, tá? Em geral, a perda da consciência logo após o trauma, né, com a recuperação após alguns minutos, podendo perdurar por algumas horas, tá? A cirurgia, né, ela é o tratamento de primeira escolha, né, para fazer a drenagem desse hematoma, né, que pode causar uma pressão intracraniana, tá? Nessa próxima foto aí que eu deixei para vocês, né, esse lado aí, do lado esquerdo, né, tá representando o hematoma epidural, né, tá representando aí uma ruptura do crânio, né, na região do crânio, e também uma lesão, né, uma ruptura de um vaso, tá, onde ocasionou esse hematoma, nesse extravasamento de sangue entre a calota craniana, né, e a dura mater, né, que é essa primeira camada, né, protetora da região cerebral, tá? Do outro lado já está representando, né, o hematoma subdural, que é o próximo que a gente vai ver, tá? Aí vocês podem, né, nessa foto vocês podem perceber, né, que não há fratura, não é necessária fratura do crânio, então não tem rompimento, né, de vasos ou artérias nessa região, né? E ele vai estar abaixo, né, abaixo da dura mater, né? Ele já vai estar entre a dura mater e também a região cerebral, tá? Ó, o hematoma subdural agudo é localizado entre as membranas que revestem o cérebro, né? É encontrado em pacientes que sofrem traumatismo decorrente à aceleração e desaceleração em altas velocidades, né? Pode ser aqueles pacientes que um acidente, né, acaba dando aquele movimento de chicote, né, no pescoço, pode ter alguma lesão cerebral simplesmente por esse movimento brusco, né? Pode ser simples e tem um bom prognóstico, né, quando não tiver uma lesão, né, na região cerebral. Hematomas subdurais complicados, né, são acompanhados de laceração do parênquima cerebral e também dos vasos que estão ali, né, vascularizando essa região. O quadro clínico se caracteriza geralmente por coma e por diversos graus, né, de alterações focais. O tratamento ele pode ser cirúrgico ou não, isso aí vai depender, né, do tipo e também da extensão, do tamanho dessa lesão, né, também vai depender muito do médico, né, que vai fazer essa escolha de tratamento. Já o hematoma subdural crônico, né, ele vai ter uma apresentação mais tardia, ele não vai aparecer no momento, né, do trauma, ele pode apresentar pelo menos 20 dias depois do trauma, né, então ele é, por isso o nome, né, tardio. É mais comum em crianças e idosos. O alcoolismo, a epilepsia, né, o uso de anticoagulantes, a diálise renal vão deixar, né, esses pacientes mais predispostos a terem esse tipo de complicação após um trauma, tá? O quadro clínico é insidioso, né, caracterizado por confusão, distúrbio de memória, né, apatia, o paciente ele não demonstra sentimentos, né, e alteração de personalidade. Dor de cabeça também é muito comum nesse tipo de lesão. O diagnóstico é feito através de uma tomografia, né, computadorizada do crânio, e o tratamento normalmente é cirúrgico, tá? Aqui na próxima foto, né, uma foto de uma tomografia computadorizada, né, de crânio, onde essa parte mais esbranquiçada está representado pela região da calota craniana, né, no caso do crânio. Esse mais acinzentado, mais escuro, né, está representando o cérebro. E esse cinza misturado com branco, né, é onde está
O hematoma, onde está sinalizando aí a setinha, né, onde está apresentando a setinha, é o hematoma, né, o hematoma subdural, tá? Agora vamos falar sobre a hemorragia subaracnoide, né, que em geral ela acompanha os traumatismos craniano moderado e também os severos, né, então ela acaba sendo um pouco mais grave, né, ela se apresenta mais grave. É o rompimento de pequenas veias, né, corticais, que apresenta através do espaço subaracnoide, tá? Pode ocorrer associada a outras lesões, né, outro tipo de lesões. Nessa próxima foto aí, né, tá apresentando para vocês as meninges, né, onde tá apresentando aí a calota craniana, a dura mater, que é a primeira camada, né, a aracnoide, que é a segunda, o espaço aracnoide que fica entre a aracnoide e a pia mater, né, que é onde vai acontecer esse extravasamento, né, de sangue, né, e após vem representando o cérebro, tá? Aqui nessa próxima foto eu deixei para vocês as 4, né, tipos de hemorragias que acontecem dentro da contusão cerebral, tá? Hemorragia intracerebral, que o próprio nome diz, né, acontece dentro, né, do cérebro, né, no interior do cérebro. A subaracnoide, ela vai acontecer no espaço subaracnoide, que é o que eu acabei de falar com vocês. Hemorragia subdural entre a aracnoide e a dura mater, né? E a epidural, que foi aquela primeira, né, que a gente viu, que acontece entre a dura mater, né, que é a primeira camadinha, e a região cerebral, tá? O tratamento, né, de emergência. As vítimas de traumatismo crânioencefálico, né, elas devem ser transportadas recebendo oxigênio, né, porque a falta de oxigenação ela vai piorar o quadro, né, do edema cerebral, né, e o quadro desse paciente, podendo aumentar as sequelas desse paciente. E com a cabeça elevada, né, em 30 graus, né, para facilitar o retorno venoso, né, atenuando o edema, né, não causando mais gravidade nesse edema, facilitando o retorno desse sangue, né, que transporta o CO2, tá? Se tiver ferimento, né, vai enfaixar a cabeça, porém sem exercer uma pressão, né, nessa região, tá? Porque se tiver alguma fratura, né, com principalmente afundamento, né, se tiver fragmentos ósseos, e quando sofre a pressão, ele vai entrar ele vai entrar em contato, né, com a região cerebral, o que pode estar agravando esse quadro do paciente. A vítima desorientada, agitada, a gente tem que garantir, né, a proteção desse paciente, né, de uma forma gentil e também firme, né, porque senão o paciente acaba não obedecendo os nossos comandos. O protocolo, né, de atendimento à vítima com traumatismo vai ter avaliação primária, né, que é avaliar as vias aéreas, né, a respiração e também a circulação, fazer uma mobilização, né, da coluna cervical para não haver mais fraturas, né, mais lesões, né, nessa região cervical, realização do exame neurológico rápido, né, a gente precisa avaliar a resposta neurológica desse paciente, né, esse AVDI, aí a gente vai avaliar, né, se esse paciente ele está alerta, né, se ele está emitindo voz, né, se uma resposta verbal, se ele está apresentando dor, né, uma resposta à dor, e se ele está consciente, né, ou inconsciente, tá? Avaliação pupilar, né, simetria e a reação à luz, a gente precisa fazer essa avaliação. Avaliação sensomotora, né, a simetria motora e sensitiva das extremidades, então se esse paciente perdeu, né, os movimentos dos membros. A avaliação secundária ela vai acontecer através da inspeção, onde a gente vai avaliar se há presença de lacerações, né, saída de líquido, né, cefalorraquidiano pelo nariz ou também pelo ouvido, pois pode acontecer. Através da palpação, né, que a gente vai identificar as fraturas, lacerações com fraturas, né, então a gente precisa também estar fazendo essa palpação nesse paciente.
inspeção das lacerações do couro cabeludo, né, presença de tecido cerebral, afundamento do crânio, perda de substância, né, perda de líquido cefalorraquidiano também, né, pode acontecer, como eu já falei com vocês. A gente vai fazer a avaliação, né, da escala de Glasgow, né, onde a gente vai avaliar a resposta ocular, a verbal, a motora e também a pupilar, que eu já havia falado antes, né, que a gente precisa estar avaliando nesse paciente. A palpação da coluna cervical, né, para descartar, né, a possibilidade de fraturas nessa coluna, determinação da extensão das lesões, né, a gente precisa fazer essa determinação para a gente saber como agir, né. Reavaliação contínua, então a gente tem que estar sempre observando esse paciente, né, os seus sinais de deterioração, observando os sinais de deterioração. Então, devemos fazer uma reavaliação contínua, né? Então, de tempo em tempo, a gente precisa reavaliar esse paciente, né, para observar esses sinais, se está piorando, né, os sinais desse paciente com uma certa frequência, né, e também os parâmetros usados, né? A gente precisa identificar quais tipos, né, que a gente está usando, de parâmetros, né, que a gente está fazendo uso. O tratamento vai ser através, né, da tomografia computadorizada de crânio, né, para a gente saber o certo o que aconteceu, né, para definir esse tratamento certo. Prevenção e tratamento de hipotensão e hipoxemia, né, e se necessário fazer uma intubação orotraqueal, tá? Em casos, né, de traumatismo crânioencefálico leve, a tomografia computadorizada, né, se há perda de consciência, né, acima de 5 minutos, apresentar amnésia, cefaleia grave, né, ou se apresentar a escala de Como de Glasgow, né, uma pontuação abaixo, né, de 15 pontos, né, vai apresentar um déficit neurológico focal, tá? Se os exames normais e o paciente estiver assintomático, né, após algumas horas ele pode receber alta, né, porém ele vai ficar em observação, né, em 24 horas, tá? Nas próximas 24 horas esse paciente ele tem que ficar sob observação mesmo que em casa, né? Traumatismo crânioencefálico moderado, né? Vai ser através da tomografia de crânio, né? Tomografia computadorizada de crânio, mais uma avaliação, né, de um neurocirurgião, hospitalização na UTI, avaliação neurológica frequente, né, uma nova tomografia computadorizada, se for o caso, né, se for necessário. E se for, né, um traumatismo crânioencefálico grave, né, prioridade a correção da hipotensão e hipoxemia, né, porque isso aí com certeza vai deixar graves sequelas nesse paciente se não for revertido. Avaliação neurológica e também a tomografia de crânio, né, intubação orotraqueal, né, tem que ter todo cuidado para não haver uma broncoaspiração nesse paciente após a intubação. Então, devemos, né, fazer a monitorização da pressão parcial do oxigênio, né, manter entre 30 e 35 milímetros de mercúrio, né, para evitar uma hiperventilação no paciente. Se necessário, né, fazer também uma expansão volêmica, né, através de aplicação de cristalóides. Nesse caso aí, essa expansão volêmica seria necessária aqueles pacientes que estão, né, com algum tipo de hemorragia, né, com uma hipovolemia, tá, que é uma diminuição no volume, né, que está circulando no seu sistema circulatório. Então, nesse caso, né, a gente faz indicação da aplicação de cristalóides, né, para aumentar esse volume, né, esse volume de sangue, né, junto ali com os outros elementos, tá? Devemos tentar, né, fazer o máximo para normalizar, né, a pressão intracraniana também, prevenir eventos que exacerbem, né, ou desencadeiem lesões secundárias e também evitar complicações iatrogênicas, né, que são aquelas complicações causadas, né, por procedimentos médicos, né, enfim, nós mesmos podemos estar causando alguma complicação nesse paciente, né, e o mais importante, gente, é prevenir, né, evitar os acidentes, evitar as atividades, né, esportivas que nos colocam, né, mais expostos a risco de
sofrer algum tipo, né, de traumatismo crânioencefálico. Também devemos, né, fazer a conscientização das pessoas, né, para ter o maior cuidado, né, porque qualquer lesão que tiver nessa região, infelizmente, os danos serão permanentes, né. Então precisamos cuidar muito desse nosso órgão muito importante, né? Então, gente, é isso, a aula de hoje, tá? Qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo, vou estar à disposição de vocês, tá? Eu espero que vocês gostem dessa matéria, que é bem interessante, o nosso sistema neurológico, né? É bem extensivo, né, essa área neurológica. Mas isso aqui é só um pouquinho, né, sobre o traumatismo crânioencefálico, que abrange um pouquinho dessa parte aí, né, do sistema nervoso, tá? Um beijo para vocês, ficam com Deus. Eu fico aguardando vocês para a próxima aula, tá bom? Um beijo e tchau, tchau, até mais.